tarde, professores. Bem-vindos ao canal do Conhecimento. Eu sou o professor Manuel Garcia e hoje nós temos em nossa live um convidado especial, o professor Nelson Amar, que eu quero convidar aqui para participar da nossa reunião. Olá, professor Nelson, tudo bem? Oi, Garcia, tudo bem? Tudo bom. Muito obrigado aí pela sua presença, pela sua disponibilidade, não é? Em compartilhar uma parte do seu conhecimento aqui conosco. Esse é o objetivo que o nosso canal tem aqui, né? Gostaria, Nelson, que você, então, fizesse a sua apresentação, né? Eu já conheço o Nelson há bastante tempo, trabalhamos juntos, né? Em consultoria. Eu queria, então, que o Nelson falasse um pouquinho da experiência dele, profissional, experiência acadêmica. Bom, vamos lá, Garcia. Obrigado da oportunidade de estar aqui, contar um pouquinho do que eu já vivenciei. Então, a minha formação é engenharia. Depois da engenharia, trabalhei na Philips por quase 20 anos. Logo no começo de carreira, a gente percebe que a gente não vai trabalhar com engenharia, vai trabalhar mais com administração. Então, eu fui fazer um curso de administração na GV. A nossa atividade principal sempre foi gestão, né? E depois optei por fazer um mestrado. Então, fiquei 20 anos na Philips. Depois, saindo da Philips, criei uma consultoria na área de logística, onde nós desenvolvemos alguns projetos em conjunto. E como atividade de docência, dei aula por quase todo esse tempo na SPM, parte na FIA, parte na Business School São Paulo. Então, tem essa larga experiência em consultoria, sempre na área de gestão de operações ou logística. E logística está dentro da área de gestão e acabou sendo um dos processos principais nos dias de hoje. Ok. A gente, no nosso canal, Nelson, a gente fala, eu como docente, né, a ideia é também participar como docente em compartilhar experiências, boas práticas, né, de aprendizagem. Esse é o objetivo do canal aí, nosso canal, que a gente chama o canal do conhecimento, né, compartilhamos práticas metodológicas, né, buscamos verificar e, com isso, compartilhar com os demais professores essas práticas aí. Então, eu lhe convidei para você, dentro dessa sua experiência, né, você compartilhar uma boa prática que você considera que você conseguiu aplicar em sala de aula e que você acha que é interessante compartilhar esse tipo de conhecimento com os demais professores. Legal. Quando eu estava começando a carreira de docente na ESPM, a ESPM, na graduação, ela é uma escola de negócios. E, num determinado momento, ela percebeu que todos os seus projetos de fim de curso, ou os TCCs, eram monografias. Então, ela falou, nós somos uma escola de negócio, não temos planejamento estratégico. E aí eu fui convidado para montar os planejamentos estratégicos de fim de curso com outros professores. E nós percebemos que o aluno, quando chega na hora de fazer o TCC, ele não consegue juntar os conhecimentos das várias matérias para consolidar num plano estratégico. E eu me lembrei, quando eu estava na engenharia, que eu levei um tempo para perceber que a densidade que eu aprendia na química era a mesma densidade da física. Então, eram matérias diferentes, tinha uma densidade lá, uma densidade aqui. Aí, um dia, eu percebi que eram a mesma. Então, integrar conhecimentos. Uma das técnicas, ou uma das, mas a principal que eu acho que tem eficiência no aluno de hoje, é você construir a parte prática em conjunto com a teoria e exigindo que ele traga um problema da vida real dele, da empresa, para a gente discutir em cima disso. A gente sempre diz o seguinte, hoje, inclusive, no mundo corporativo, a gente olha, a gente desenvolve competências ao longo da nossa vida,
A gente cria habilidades, ou a gente tem algumas habilidades, e a gente precisa ter atitude para juntar os conhecimentos, essa habilidade, e construir resultados. Às vezes o que falta é atitude. Por que falta atitude? Por falta de ter vivido situações não similares, mas situações onde você tem que juntar informações, ir mais a fundo, buscar causas e tomar decisões. Então, a principal técnica de aprendizagem que eu sempre achei importante, que eu desenvolvi, foi levar os casos práticos para dentro da sala de aula. Isso exige uma mudança do professor. O professor tem que deixar de ser o centro da atenção e botar o aluno como centro, como foco da atenção. Então, o professor não está lá para passar a matéria na lousa, e sim para entender o que os alunos não estão aprendendo e desafiar o aluno a querer aprender. Até a gente usa a expressão errada. O aluno diz, eu vou assistir a aula. Assistir é uma atitude passiva. Não é isso que a gente quer do aluno, a gente quer o comprometimento, a gente quer o envolvimento, quer que ele participe, não que ele assista. Ou o professor vai dar aula também, é uma atitude que você compartilha conhecimento, mas o aluno hoje tem muita informação. Nós sabemos, o Garcia e outros colegas, que o aluno hoje ele não tem muita facilidade em se preparar para a aula. Ele é antecipadamente a matéria. Ele não costuma revisar a aula depois da aula e não tem o hábito de ler profundamente. O que é ler profundamente? É ler questionando o que está lendo, fazer referências com o mundo, validar o que ele está lendo e ver se tem aderência com o que ele está vivendo na vida prática e fazer essas reflexões. Ele não lê assim, o aluno hoje. Ele lê, ele acredita que o que ele está lendo é verdade, ele decora para regurgitar numa prova, eventualmente. Então, isso não é uma falha do aluno, é uma falha do processo, porque o processo, às vezes, mede o que o aluno decorou. Quando você faz uma questão prática, não existe solução certa ou errada. A solução é a solução melhor possível para resolver um problema que ele tem na prática. Então, por exemplo, se eu dou um problema uma questão prática numa prova, eu não posso cobrar os alunos por respostas iguais. Cada um vai achar alternativas diferentes que são coerentes ou não. Então, essa é a principal das ferramentas que eu vejo. Então, na matéria que eu... como você, por exemplo, o que você utiliza para estimular os alunos a ter essa participação? Como fazer? Porque esse é o grande desafio, né? Como é que eu faço tornar o interesse dos alunos na participação? Olha, Garcia, quando eu faço um exercício, por exemplo, a matéria foco minha é gestão de operações. Então, a gestão de operações, o principal ferramental dele é mapeamento de processo, definição de indicadores. Se eu desenho um problema de uma indústria, ele não é comum para todo mundo. Alguns vão se interessar, alguns não vão se interessar. Então, eu começo na primeira aula desenhando uma pizzaria, ou o cara vai fazer um exame de sangue num laboratório de análises, eu desenho esse processo. E eles desenham junto comigo, eles propõem melhorias. Então, eu trago um problema que todo mundo já vivenciou na prática, sabe colocar o que ele faria diferente, sabe questionar os problemas. Toda essa análise começa, eu falei de um processo, mas como é que começa essa análise? Eu peço para eles, me identifique o que você acha que é importante no seu negócio. Aí ele lista o que ele acha que é importante. Agora, que notas você daria para você nesses quesitos? E como você acha que o cliente te avalia? Aí ele preenche isso na primeira aula. Aí ele vai para a empresa, se ele não consegue conversar com o cliente, ele conversa com o vendedor, que tem uma percepção muito próxima do cliente, e traz as respostas. Esse já é um choque da realidade, porque ele vai ver que o que ele acha que é importante para o cliente não é importante para o cliente, e muito menos a ponderação que ele dá para como ele atende o cliente não é boa. Então, isso já é um choque de realidade. Então, isso já compromete ele com um problema dele, um problema que ele tem.
Aí, ao longo da aula, primeira aula, vamos falar de compras, a segunda, vamos falar de vendas. Ele vai desenhar o processo do negócio dele já comprometido com melhoria daqueles indicadores que ele identificou na primeira aula. Então, toda aula a gente tem um pouco de conceito, reúne os grupos, e é óbvio que isso exige um pouco de sensibilidade do professor, de experiência, para perceber que aluno está entendendo, que aluno não está entendendo, e às vezes com um simples olhar você percebe ou quem é o líder do grupo, quem não é o líder. E às vezes tem caras muito bons que faltam atitude. Então você tem que identificar algumas joias dentro da classe de aula e desafiá-los para se provocarem. E a gente tem grandes surpresas, né? Como o exercício vai andando aula a aula, eles estão comprometidos com o resultado final, porque é um problema que eles têm na prática na empresa. O mais legal é que, às vezes, o grupo vai visitar a empresa de quem escolheu a empresa como tema e quer ver o processo, quer ver a melhoria acontecendo e volta com informações. E aí eu acho que até profissional de indústria, nós trabalhamos muito tempo em indústria, existe uma certa arrogância, porque às vezes o cara que está no chão de fábrica está vendo o problema acontecer no dia a dia. E ele não tem canais para levar esse problema para a gerência. Então, quando o cara vai no chão de fábrica e vê o processo no detalhe, ele percebe algumas melhorias possíveis. Então, esse é o principal forma. Surpreendentemente, no trabalho final, muitos dos alunos trazem seus chefes para assistir à apresentação do trabalho final, onde eles mostram os potenciais ganhos, indicadores, como eles estão adotando indicadores que não são adequados para o processo, porque se você escolher indicadores ruins, você pode melhorar muito o indicador e piorar muito o negócio. Então, eles mostram que estão medindo os indicadores inadequados. Essa é a principal forma que eu adotei para comprometê-los. Quer dizer, é a estrutura baseada em projeto, né? É um projeto, um projeto real, né? Um projeto. E como é que é feita essa escolha desse projeto? Porque, por exemplo, se você reúne vários integrantes, né? Quer dizer, como é que é feita essa escolha, essa determinação de qual vai ser o projeto que aquele grupo vai lidar? Isso é uma pergunta legal e é importante, Garcia. No primeiro dia de aula, eu peço que os alunos se apresentem. E eu explico muito claramente, porque o aluno acha que o professor está enrolando, né, quando pede para eles se apresentarem. Eu digo, vocês vão se apresentar, eu quero saber nome, empresa em que trabalha, formação, em que área trabalha. Por quê? Primeiro, para vocês saberem quem são seus concorrentes na classe, porque você vai fazer perguntas e as pessoas vão fazer perguntas, é importante você saber quem é seu concorrente, ou quem é seu fornecedor, ou quem é seu cliente. Depois, porque em seguida eu vou perguntar quem gostaria, eu vou explicar o que é o projeto e vou perguntar quem gostaria de adotar sua empresa como tema de um projeto. Então, o cara da área farmacêutica, ele fala, eu gostaria de adotar a minha empresa. Aí alguns falam, eu gostaria de estar numa área farmacêutica porque eu sou de farmacêutica. Ou não, eu sou de farmacêutica, não gostaria de estar porque é meu concorrente. Então, é assim que eu faço. Na primeira aula, alguém se apresenta. Eu peço que não sejam... Existem projetos que significam profundas mudanças de processo. Existem projetos que são ações pontuais. Falta investimento em tal área. Então, você faz o investimento, acabou o projeto. Então, isso a gente não aceita como projeto. Tem que ter material para trabalhar. Então, é assim que a gente seleciona os projetos-alvo. Entendo. Deixa eu dar uma passadinha aqui para ver o que o pessoal está me mostrando aqui. Enquanto isso, eu vou fazer um comentário. Pois não, vamos ver aqui. Muitos alunos comentam que na teoria é uma coisa e a prática é diferente. Isso acontece porque a teoria não está sendo aplicada corretamente
ou a realidade é distinta? A pergunta do Jackson. Obrigado, Jackson. Na teoria, a prática é outra. Eu conheço muitos caras. Eu fiz projeto uma vez numa indústria, talvez é o maior vendedor de brinquedos do Brasil hoje, e o presidente hoje é um cara que trabalhou no início de carreira com a barriga no balcão. Ele era vendedor e hoje é o grande executivo, um cara espetacular, mas é uma exceção à regra dos projetos que eu fiz ao longo da minha vida. Ô Jackson, eu vou fazer um comentário aqui, assim, na teoria a prática é outra, em geral, quem comenta isso não tem muito conceito, na minha opinião. Na minha opinião, o conceito valida a prática. Então, o conceito tem que ser aplicado na prática, sendo bem simplista. Mas, às vezes, o que acaba acontecendo, né, é que muitas pessoas, às vezes, vamos dizer assim, adquirem práticas, não é? Sem ter ainda balizado conceitos, né? Principalmente se a gente vê a evolução da logística, né? A logística inicialmente foi assim, agora que ela, vamos dizer assim, nos últimos anos é que ela se profissionalizou, né? Com a inserção de maior base, né? E aí tem uma aderência entre esse conhecimento prático e a teoria que veio, né, acompanhando. E daí, vamos dizer assim, essa base teórica, ela dá oportunidades para abrir questionamentos, para você poder entender melhor essa realidade, para modelar essa realidade, entender essa realidade, né? Naturalmente, o que acontece é o seguinte, as teorias, né, elas estabelecem relacionamentos entre variáveis, entre os elementos que ali estão presentes. E a realidade, às vezes, ela é mais complexa do que isso. E aí a gente tem que ter o um entendimento dessa necessidade. O que você acha, Nelson? Então, eu acho que o que o Jackson está querendo dizer é o seguinte: conceitualmente, eu posso avançar muito nos processos e propor melhorias infinitas, mas isso tem um custo. Então, eu não vou aplicar o conceito de forma plena no negócio, eu vou aplicar aquele que me permite o meu custo e onde eu consiga ganhar dinheiro. Então, isso faz muito sentido, Jackson. Pode ser que é por aí que você pegou. Aliás, vale também para a sala de aula. Quando eu falo de você tratar o aluno individualmente, tentar identificar o projeto de cada aluno ou de cada grupo, e para o professor, quando você pega um projeto de uma área que não é a sua, você tem que digerir esse projeto também. Isso só é possível em turmas pequenas. Então, isso tem um custo também para as escolas. É importante, Garcia, a gente citar o seguinte, que é uma coisa que tem que estar na cabeça de todo mundo. Os processos, por mais ideal que sejam que eu desenhe um processo, as organizações estão travadas pelos seus sistemas de TI. Então, eu posso desenhar um processo maravilhoso, mas o sistema não me permite fazer isso. Então, também isso tem a ver com o que o Jackson perguntou. Às vezes, eu não consigo aplicar o conceito porque o meu sistema não permite. O sistema, eu conheci uma empresa que eles fizeram um investimento espetacular aqui para comprar sistemas de gestão e eles não conseguiam vender o sistema de gestão e ele não conseguia receber aquele valor. Por quê? Porque aquele valor era uma venda num valor muito grande e a matriz não liberava para ele. Então era um dinheiro que entrava na empresa e o sistema não deixava ele vender. Então não adianta você ter conceitos maravilhosos, você está amarrado no sistema. Legal. Estamos ainda para os momentos finais aqui, Nelson. Queria o seu fechamento, né? Sobre essa temática, sobre essa experiência, sobre essas novas formas, né, da gente compartilhar conhecimentos aí nesse novo mundo digital que nós estamos vivendo. Olha, Garcia, o que eu diria é o seguinte: hoje o aluno, nós temos alunos muito bem formados. Você falou do profissional de logística. Quando eu comecei a fazer consultoria em logística,
eu era contratado para fazer desenho de layout de fábrica ou desenho de layout de estruturas de armazenagem. Isso, as próprias empresas que vendiam estrutura davam de graça. Passados 10 anos, o nível do profissional de logística era outro. O cara estava discutindo demanda, estava discutindo estoque, era outro nível de profissional. Então, em 10 anos, nós avançamos muito. Então, o professor que achar que o aluno é aquele cara que ele vai chegar lá e ficar escrevendo na lousa, esse professor está perdido. O aluno hoje tem muita informação, muito conhecimento, aquele que se dispõe a estudar, ele tem muita bagagem para discutir em sala de aula, então exige um professor diferente. Qual a grande vantagem de o aluno trazer um problema para resolver em sala de aula? Ele aprende a aprender, porque ele pega as variáveis que ele tem, constrói uma solução que ele consegue replicar na vida dele para o resto da vida. Então, esse é o grande desafio.